Entre nós, uma grande figura da cultura portuguesa. Renascentista, foi cronista, músico e responsável da Torre do Tombo. Ocupou cargos oficiais como embaixador e secretário da Feitoria de Flandres. Foi reitor da Universidade de Lovaina e terminou os seus dias perseguido pela Inquisição. Um dos mais brilhantes intelectuais do século XVI, Damião de Góis. Boa noite, Damião de Góis. Prazer em conhecê-lo, colega. Colega? Sim, você também está a ser uma espécie de cronista, com estes debates de ideias entre gente tão diferente. Tem gostado destes nossos encontros de gente famosa? Sim, todos têm a oportunidade de falar, de dizer o que lhes apetece, e isso é bom. Aliás, se não fosse assim, eu não tinha vindo. E ainda está amargurado com a Inquisição? Estou indignado. Eu fui objeto da censura mais vergonhosa. A censura é sempre um ato de fraqueza. E de cobardia. Infelizmente, quando se trata de reprimir ideias, passou a ser um ato banal. Proibiram que você registrasse alguns acontecimentos? Precisamente. Eram factos incómodos para alguém? Eram verdades. Eu não estava a fazer interpretação de nada. Era imparcial, portanto. Aqui não havia que ser parcial ou imparcial. Era como escrever que no Egito havia pirâmides, que Vasco da Gama havia chegado à Índia. Já agora, desculpe, mas não há imparcialidade na história. Quer dizer que os factos históricos permitem sempre uma apreciação pessoal? Claro. Muito interessante, mas voltaremos a falar desse tema. Entretanto, vou chamar o nosso próximo convidado. Trata-se de Benito Mussolini, jornalista e sindicalista, revolucionário que se transformou no político fundador do fascismo. Aliado de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, foi preso e fuzilado pela resistência italiana. Termina nos seus dias pendurado na monta de um talho. Minhas senhoras e meus senhores, Benito Mussolini. Mussolini, sempre imponente. Gosto destes momentos especiais. Dir-se-ia que vem com o seu séquito. E venho. Ficou à porta. Não te chamar? Não, não vale a pena. O seu colega Hitler já aqui esteve. Era arrogante, mas não era tão teatral. Hitler, meu colega, por favor, não compare com esse monstro. Tinham ideias parecidas? Coisas de pormenor. Mussolini, coisas de pormenor. Eu sou filho de Roma, mãe da Europa, não sou um bárbaro germânico. Esse primitivo ficava de boca aberta a olhar para os nossos monumentos e palácios e só pensava em construir o mesmo ou maior do que nós tínhamos. Pensava ele, por isso via a riqueza e a inteligência dos povos. Também se vê, pode-se ver muita riqueza e pouca inteligência. Mussolini, apresento-lhe um grande homem da cultura, o português Damião de Góis. Português? Deve vir qualquer coisa em borda, olha, não tenho troca. Conversa é essa, Mussolini. Um pouco mais de educação, por favor. Educação com portugueses? Eu explico a situação. O rei Dom Manuel de Portugal enviou uma embaixada ao Papa célebre pelas ofertas e riquezas que ostentava. Havia elefantes, onças, um rinoceronte e toda a grande fidalguia. Espetáculo, espetáculo. Espetáculo, claro. Mas essencialmente uma grande operação diplomática. Andavam pelo mundo, mas tinham de ver beijar a mão à Itália. Íamos beijar a mão ao Papa para conseguirmos as autorizações para missionar nas terras que íamos descobrindo. Missionar? Era uma forma de dizer ocupar e colonizar. Claro que também se espalhava a fé cristã. Tínhamos de dar outras crenças aos gentios. E conseguiram autorização papal? Foi muito caro e ele exigiu comissões elevadíssimas. Mas trouxemos as bulas necessárias. Contente com o negócio, o Papa ordenou que os portugueses comessem, dormissem e entrassem gratuitamente em toda a parte. Festas, teatros... Portugueses borlistas e a Itália a pagar. Com todo o respeito por Itália, nessa época, os vossos melhores navegadores e cartógrafos trabalhavam para Portugal. Era o poder do nosso ouro, importante para o Papa. O Papa? Qual a importância do Papa? Não viu o Papa fazer tudo aquilo que o Hitler quis. Já vi que não vão faltar temas para o debate. Apresento o último convidado. Hollywood e a sua fábrica de sonhos criaram mitos e vedetas inesquecíveis. Cowboys, piratas, polícias e ladrões, e principalmente homens e mulheres, objeto de paixão e adoração por milhares de espectadores.
Entre essa constelação, que a nossa memória fixou, há uma estrela que brilha com um fulgor inigualável. Minhas senhoras e meus senhores, para muitos a mais bela mulher da história do cinema, Marilyn Monroe. Marilyn, desde jovem que a quis conhecer. Muito obrigado. Também tenho muito prazer em conhecê-la. Muito obrigado. Você é muito simpática e um símbolo de beleza. Você também. Muito obrigado. Não me atrapalhe. Já não sei o que dizer, já perdi o texto. Se pensa em sair comigo, nada feito. Já estou comprometida. Com algum dos convidados. Não, não é. Damião de Góis, músico e escritor português do século XVI. Escritora? Conheço bem. O meu marido, o Arthur Miller, era... Não vai dizer mal dele. Não, coitado. Era interessante, mas muito aborrecido. Comigo não se aborrece. Eu gosto de brincar. Ainda bem. E este senhor? Parece-me que estou a conhecê-lo. Mussolini para a servir. Mussolini, o fascista italiano? Que medo! Olha, fiz muitas munições e armas para lutar contra si. Não, para lutar contra o povo italiano. Não, foi contra si. O que é que a menina sabe que está a dizer? Julga que eu não sei que são atrizes? Se calhar não conheceu todas. Não, conheci as que quis. Mussolini, acha-se um sedutor. Com certeza. Latin Lover! Diz bem, Love in Love. E tive as atrizes que quis. Acredito. Eu também fui obrigada a ser amante de gente horrível para fazer a minha carreira. O que é que eu dizia? Atrizes. Bem, vamos lá esclarecer este assunto. Não foi pelos lindos olhos do seu filho que a irmã de Sophia Loren, que também queria ser atriz, se casou com ele. Mas ela não foi atriz. Pois não. Não basta vender o corpo para se aprender a representar. Mas não fique triste. Deram-lhe uma neta que hoje representa as ideias do avô no Parlamento italiano. E faz todo esse jogo ordinário que tem a ver com o que você pensa das atrizes. Usa a pornografia para falar da vossa moralidade. A menina cala-se que não percebe nada de política. Sei que não sou fascista e isso chega. Já falaremos disso. Não acredita que se apaixonassem por mim? A Bela e o Monstro. Sim, pode sempre acontecer. Bem, e no seu tempo, Damião de Góis? Bem, a minha mulher flamenga, Joana Van Argen, era lindíssima. E eu não era nada de deitar fora. E as atrizes? Representavam muito bem. Damião de Góis, sóbrio e personalidade discreta. Foi sempre assim? A educação da família Góis de Alenquer era das mais importantes do seu tempo e por isso eu vivia na corte desde criança como criado de Dom Manuel. Criado? Filhos de famílias importantes? Claro, na corte há as intrigas, os segredos. Os criados têm que ser gente de confiança. Tem que ser confiança para ajudar a intrigar. Ou para evitar as intrigas. Damião de Góis, agora dá-se um nome mais discreto às intrigas. Dá-se o nome de rumores. Felizmente era o caso da corte de Dom Manuel. Respirava-se saúde e apreciava-se a lealdade. Pelo menos enquanto eu lá vivi. Até que idade? Até aos 18 anos. Está desculpado. As crianças nunca sabem o que os outros estão a tramar. É possível, mas desde criança que eu percebi que as pessoas que passavam a vida com intrigas ou a dizer mal dos outros eram pessoas extremamente infelizes. São pessoas que não gostam delas próprias. Por isso têm inveja de tudo que existe à sua volta. Bem, nesse aspecto, mas estou de acordo convosco. Uma coisa é intrigar para destruir. Para destruir o inimigo, isto tem todo o meu apoio. Outra é dizer a mal por inveja, por complexos. Essa gente não presta, olha. Nem presta para a esquerda, quanto mais para os fascistas. Marlene, é verdade que os homens preferem as loiras? Parece que sim. Mas também há a piada de se casarem com as morenas. E depois continuam a ter amantes louras. Mussolini. Que foi? Estamos num programa germânico-hitleriano, sempre a fingir que a vida é uma coisa triste e solene. Não. Mas parece que o senhor não sabe do que estamos a falar. A menina parva. Essa história vem do filme Os Homens Preferem as Louras.
feita por um americano que por acaso até era meu amigo. Um tal Hound. Nunca ouvi dizer isso. Abra os olhos, menina. Propaganda a diamantes. Milhões investidos em filmes. Oh, Para que servem? era tudo a brincar. Tem de ser a brincar e a brincar muito bem. Mas alguém tem de ficar a ganhar. Olha, sabe quem? Quem controla o gosto do público. Interessante. A partir daí pode-se mandar no comércio, quer dizer, nas ideias. Daniel Negócios também sentiu essas coisas? Com certeza. Os fenómenos artísticos são universais e intemporais. A minha música trabalhava numa melodia que era contra o canto do chão. Os meus amigos pintores, Dürer... Que lhe pintou um retrato. É verdade, uma grande honra. E muitos outros, mas principalmente Bosch, de quem trouxe as tentações de Santo Antão para Lisboa, pretendiam transformar o mundo com a sua arte. Quem pintou o mundo às avessas é que não está de acordo com o mundo que Deus pintou. Que Deus criou. Você conhece essas ideias? Com certeza. Olha, antes de ser fascista, fui socialista, sindicalista, revolucionário, jornalista, amante de mulheres feministas, apaixonado de Nietzsche, adorador do intelectual decadente Gabriel D'Annunzio. Parece que o senhor se preparou muito bem. Muitíssimo bem. É que depois de tanta cultura, tanto conhecimento, descobri que as coisas só avançavam à porrada. Deixei-me de conversas e organizei grupos, os fácios. Grupos de combatimento, de combate. Com quem? Com antigos combatentes da guerra de 14 a 18. Desempregados, com fome. Era a gente ideal para tudo. Para tudo? Tudo o quê? Olha, ao princípio, para fazer manifestações contra o desemprego. A plantar revolução, apoiando as ocupações das fábricas pelos operários, ao costume. Depois comecei a ter tanto apoio, tanto dinheiro desse anúncio, da burguesia industrial do Olense, que comecei a mudar de orientação. Marlene, deixa-me só dizer uma coisa. Agora utilizam-se os desempregados para outras coisas. Utilizam-se para ações de formação, em alturas de estatísticas, alteram os números do desemprego, enfim. Modernices. E há a dizer, Marlene. O meu marido disse-me que sempre que isso era um oportunismo miserável. Já vamos falar do seu marido, desse Miller, e depois falaremos dos outros. Isto é oportunismo, era a forma de eu tomar o poder. Olha, e a verdade é que o tomei. Afinal, o que era fascismo? Olha, o fascismo era uma ideologia que triunfou porque não tinha ideologia. Isso não é possível. Tem razão, digamos que deixei de ter princípios, tudo era feito ou prometido consoante as necessidades de conquista ou de manutenção do poder. A ideia variava sempre com os melhores apoios. É terrível. Isso foi um bocado da minha vida. É por isso que sofreu tanto? O pior era que muitos dos aspectos da minha vida não eram controlados por mim. Isso é normal. Toda a gente sabe que as grandes vedetas são um produto que está à venda e que o mercado tem regras muito duras. Esquecendo esse sofrimento que todos tivemos, não teve momentos felizes? Tive muitos. Quando saí do orfanato, quando casei aos 16 anos. Não era um grande amor, mas era a saída para a vida. Esse casamento não foi feliz? O meu marido estava na marinha, de guerra, e eu era uma jovem muito bonita. Desde criança que pensava ser artista de cinema. Quem a orientou nesse caminho? A minha mãe e outra gente pintavam, me enfeitavam para ser a boneca mais bonita da cidade. Conseguiram. Até que enfim, que diz uma coisa simpática. Fui muito feliz enquanto o público reparou em mim. E ainda fui mais feliz quando viram que eu podia ser uma boa atriz. Fala-se muito da sua disciplina, que chegava sempre atrasada aos ensaios. Tinha um medo terrível de não saber fazer as coisas. De estar feia, mal vestida. Era um inferno. Compreende-se, era a sua aposta. Eu percebi isso. E quis ser culta e atriz de qualidade. Essas atrizes não têm graça nenhuma. Você casou com Joey DiMaggio, o herói do beisebol americano. Porquê? Porque gostava dele. E também porque era importante do ponto de vista económico que a grande estrela do desporto se apaixonasse pela grande vedeta do cinema. Planos de Hollywood. Isso funcionou. Foi o que se sentiu em todo o mundo. Não percebo que está triste. Foi sempre conseguindo tudo o que quis. Olha, foi como eu, sem princípios nem preconceitos. Com a diferença de eu nunca ter feito mal a quem quer que fosse.
Mussolini, já se percebeu a sua ideologia, que consiste em não ter preconceitos. Qualquer meio serve para atingir o fim, mas isso chega para arrastar milhões de pessoas. Eu apostava no sentido triatal da vida. A representação, o espetáculo, eram essenciais. A palavra de ordem era: é preciso dramatizar a vida. Curioso. Isso é ao contrário da realidade. O que é preciso é desdramatizar a vida, para as pessoas serem felizes. Ora, isso é para quem não quiser dominar os outros. Os artistas aperfeiçoavam os rituais, faziam de cada ato significante um momento inesquecível. Discursos, marchas, encontros esportivos, o culto do corpo. Está a ver, todas essas coisas entusiasmavam o povo. A sua vida infeliz e miserável passava a fazer parte de uma cerimónia solene. E que discursos fazia? O menos complicado e o mais vibrante possível. Os que iam ouvir já estavam convencidos. Grandes palavras só serviam para aborrecer. Essas multidões queriam gritar e sentir-se com força para atacar. Foi assim que criou o Partido Fascista. A partir de milhares de fascios, cresceram como cogumelos. Restrita a hierarquia, a disciplina superior a qualquer outra organização. Pois em 1922 declarei que era preciso ter coragem para se ser monárquico. Grande evolução do sindicalista revolucionário. E filho de um ferreiro. Deveria ferrar as bestas da corte. Depois foi a gloriosa marcha sobre Roma. Já apoiado por dinheiro, comida e proteção da polícia e do exército. E chegou ao poder. Foi assim, meu caro. Muito fácil. O rei encarregou-me de formar o governo e eu fiz o Estado fascista. O Estado que não está à defesa, o Estado que ataca. Bem, sei que não tem nada a ver, mas curiosamente os nossos governantes estão a contratar uma quantidade enorme de novos guarda-costas para juntar aos que já tinham. Tanta autoridade, tanto medo. Como era a política no seu tempo, Damião de Góis? No essencial, a política é sempre a mesma. Digamos que no meu tempo o fator religioso era um elemento importantíssimo. Fonte de decisões, de guerras, povos atrasados. Ainda temos guerras religiosas na Irlanda, entre católicos e protestantes, no mundo árabe, com Israel. Pobre mundo. Ainda está nisso? O senhor não é religioso? Sim, esteja descansado. Ainda bem. É que eu sou muito religiosa. E qual é a religião? Eu fui pertencendo a várias. Igreja Científica, Mormons. Salvo erro, está a falar de seitas. Eram muito bons para mim. Também dá bastante dinheiro. Eu conheci Lutero, que, como sabem, fez a cisão com Roma e criou o movimento protestante. Que era um negócio para os reinos do centro e do norte da Europa. É verdade, Lutero foi apoiado por esses príncipes para tentar destruir o poder das nações católicas. Foi por isso que eu não aderi ao seu movimento. Mas ele tinha razão em muitas coisas. Tinha razão? Em quê? Em atacar a corrupção da Igreja. Mais tarde fui aluno de Erasmo e adquiri novas convicções. Lutei contra o dogma que nos queria impor a infalibilidade do Papa e contra a confissão. Mas a confissão é tão bom. Se acha que é bom, pratique-a com alguém em quem tenha confiança. Ou faça-a para si mesmo. Mas não acredite que um padre é representante de Deus na Terra. Estou de acordo. Pouca confiança apadrelhada. Essa violência toda contra a Igreja teve razões de queixa? Não, mas estão sempre a querer ter mais força do que o governo. É preciso dar-lhes para trás. Julgo perceber que os intelectuais aderiram à causa protestante. Alguns, não muitos, a maioria aderiu à crítica à Igreja e lutou pelo seu aperfeiçoamento. Como Damião de Góis. Sim, como eu, como Gil Vicente, Fernão Mendes Pinto, Diogo do Couto, Camões... Os grandes nomes do século XVI português. Isso são modas. Passado uns anos pensa-se ao contrário. Marlene, há muita mulher bonita. Como é que conseguiu chegar a ser um símbolo universal de beleza? Como trabalho. Quer saber os meus segredos? Se quiser, eu posso ser o seu padre confessor. Está bem. Vê como aprendeu depressa o que é a confissão. Fazia ginástica. Corria muitas horas por dia. Passava horas a maquilhar-me, a estudar o meu rosto. Mudei a cor do cabelo. Diz-se que fez uma operação plástica. Sim. Pequenos arranjos no nariz e nos dentes. Tratei de completar a obra de Deus. Mais? Mais o quê? Mais coisas, truques, segredos. Bem, a nível de imagem, preocupava-me em ser fotografada com a boca entreaberta,
E pintava os lábios com batom brilhante para ter um ar mais erótico, apetecível. Nunca contei isto a ninguém, tenho vergonha. Já sabemos que sempre foi tímida, mas conte mais coisas. Queres saber o truque do meu andar? O célebre andar bamboleante de Marlene no filme Niagara. Há truque? Não, aquilo é verdade. Mas para chegar àquela perfeição tive de treinar. Passei horas a andar no quarto com uma garrafa entalada entre os joelhos. Pois, só a parte de cima das pernas é que mexia. Está a perceber? Realmente é preciso muito trabalho para tudo na vida. E depois cortei 1 centímetro a um salto. E esse desequilíbrio ainda favoreceu mais o tal andar bamboleante. Muito bem, rende-me a tanta inteligência. E o rende-me essa vontade de ganhar. Bem, e eu, apesar do seu aviso rendo, não quer sair comigo. Quando eu puder, eu aviso. Mudemos de assunto. Marlene, isso quer dizer que a sedução se fabrica? Em muitos casos, sim. E mesmo que a mãe natureza tenha sido pródiga connosco, deve sempre pensar-se no nosso aperfeiçoamento. Ora, isso é com as vossas raças. Com o italiano isso não é preciso. O italiano é o melhor amante do mundo. Eu conheço bem os italianos, Sr. Mussolini. A minha amiga Shelley Winters tinha casado com o vosso Vittorio Gassman e contava-me coisas. O Jorge Di Maggio passava a vida a falar na mama. Sinatra e os amigos da máfia também vinham da sua terra. Yves Montand, outro. Pelos vistos, todo o contado italiano. A dada altura, fartei-me de espaguete. Tinha medo de engordar. A Itália reconstituirá o Império Romano. Até certo ponto, não só reconstituiu, como fez a outro ainda maior. Está a gozar comigo. O que é a máfia, se não um extraordinário império mundial? Quem a criou? Onde nasceram os chefes? Em pequenas aldeias do sul da Itália, quer projeto imperialista com maior sucesso. Bem, mas a Itália não é só a máfia. Não é não, Sr. Mussolini. É que o senhor não gosta da outra Itália. Esteve em Itália, Damião de Góis. Estudei em Pádua, uma das grandes universidades do meu tempo. E desculpa a vaidade, o meu retrato é um dos 12 sábios em exposição no Salão Nobre. Parabéns, Damião de Góis. Lamento informá-lo. Em Portugal, ninguém sabe isso. Se calhar já se esqueceram. O quadro já lá está há 4 séculos. 4 séculos! Será que alguém se vai lembrar de mim daqui a tanto tempo? Façamos um teste. Vamos ver quem ainda se recorda do famoso calendário de Marlene. Então, Marlene, envergonhada? Um bocadinho. Por causa do Sr. Damião de Góis. Marilyn, não penso que os escritores intelectuais não apreciam as coisas boas da vida. Marlene, como foi esta história deste calendário? Como foi? Precisava de dinheiro. Era modelo para capas de revistas e convenceram-me. Mais tarde houve um escândalo, não foi? Sim, eu estava a acabar um filme e surgiu a ameaça, a chantagem de se divulgar essa foto. E a partir daí desconstruir-me como pessoa. Guerras entre os estúdios. O que julgo saber, essa denúncia era uma catástrofe devido à força das ligas morais e das seitas religiosas. Eu conhecia bem essa gente, a sua hipocrisia e os negócios sexuais que praticavam. Não está a exagerar? Não. Corrupção de menores, lesbianismo, prostituição, pederastia, droga. Tudo o que você quiser imaginar. E tudo em nome de Deus e da salvação da alma. Sei o que estou a dizer porque me tentaram perverter. E não falo mais deste assunto. Compreendo. Mas estávamos no calendário. Convenci o estúdio a fazer uma grande campanha, acompanhando a publicação das fotos. E assim se transformou o que podia ser uma grande desgraça num enorme sucesso. Venderam-se milhões pelo mundo todo. Fui a miúda do primeiro número da Playboy. Eu também era um bom propagandista. Aí está um título de glória que ninguém lhe tira. O ter sido um orador que inflamava as massas. Sim, eu tinha boa voz e boa figura. Mas não era só isso, eu percebia o que as pessoas queriam. E eu era um homem de ação. E o que é que as pessoas queriam? Queriam sossego e o fim da anarquia. De
fim dessas coisas que você, como partidário da ação violenta, andou a pregar toda a vida. Sim. Sabe uma coisa? O que me fez mudar de opiniões políticas foi o falso revolucionarismo do socialismo, que por um lado era incapaz de fazer a revolução. E por outro, queria dividir o poder com a burguesia nestas coisas, ou sim, ou sopas. E você decidiu-se pelas sopas? Decidi-me e fui muito bem tratado. O povo italiano esteve comigo. Graças aos erros desses palermas, dos comunistas, dos operários, dessa gentalha toda. Ah, Sr. Mussolini, o que é que essa gentalha fazia de mal? Olha, o que fazia de mal era não fazer nada. Quando os empregados, os advogados, têm de ir para o trabalho, vêm os autocarros e os comboios a irem parados. Ficavam cheios de raiva e perguntavam: porque é que o Estado não põe fim a essa desordem permanente? Esse tipo de luta, as grevezinhas são picadelas de alfinetes que só servem para irritar o inimigo. Você queria uma ação mais direta. Com certeza. Ou se está na política para tomar o poder, ou se vai fazer outra coisa. Olha, trabalhar, por exemplo. Bom, e com estas palavras de Mussolini, uma vez que não estamos no poder e temos de trabalhar, vamos descansar. Fazemos um pequeno intervalo. Até já. Bem, voltamos então à conversa com os nossos convidados e estávamos a falar com Mussolini. Mussolini, como criou o Estado fascista? Olha, dizendo habilmente a propaganda e a violência. Conte lá essas habilidades. É simples. Favorecem-se algumas classes com isenção de impostos e começam a votar em nós. Por exemplo, era obrigatória as ações serem nominativas e eu revoguei essa lei. Aboli muitos impostos sucessórios, essencialmente. Mas isso só ia favorecer os ricos? Com certeza. Disseram esses que votavam em mim. A seguir vinha tudo. E para os outros havia as camisas negras, as milícias. Continua quase tudo na mesma. Muito bonito. Fiz concordata com a Santa Sé. Eles mereciam. Diziam que eu era um homem providencial. E fui. Para eles e para a Europa. O seu regime foi apoiado por muitos países. Tinham medo de mim, mas ainda mais do avanço do comunismo. Temos de compreender, coitados, as casas reais da Bélgica e da Inglaterra já estavam a ver os palácios a ir pelo ar. E eu fui aproveitando para criar o prestígio internacional. Invadi a Abissínia. Em nome da necessidade de expansão. Claro, mas era mais uma ação política. Foi um dos raros momentos em que tive medo. Finalmente. Isto começa a ser interessante. Depois tive medo mais vezes. Mas no caso da Abissínia, olha, tive o revólver carregado para me suicidar. A Europa estava contra a invasão. A Sociedade das Nações tinha votado o embargo do petróleo e eu estava perdido. De repente a Inglaterra e a França deram um dito por não dito e fecharam os olhos. E a Sociedade das Nações calou-se. Calou-se? Sim, essas organizações internacionais são uma fantochada ao serviço de um ou dois países ricos. Nunca fazem nada, pelo menos comigo não fizeram, e eu safei-me. E ficou com o prestígio internacional. Que é muito importante, quando as coisas correm mal no nosso próprio país. Corre mal? Corre mal a quem? A quem manda, a quem é que havia de ser. Sempre que tinha problemas em Itália, virava para o exterior. A Guerra Civil em Espanha, a ação diplomática na Alemanha. O seu amigo Hitler. Admito todas as brincadeiras, menos essa, de dizer que eu era amigo desse anormal. Ainda por cima tinha a mania em que eu não era um bom chefe militar. Sabem aquela da invasão da Albânia por 20 aviões italianos? Foram 20 e voltaram 21. Era um avião albanês a perseguir os outros. É boa essa. Já a conhecia, não acho muita graça. Marlene, como soube essa anedota? Contou-me o Arthur Miller. Esse comunista. Não, ele não era comunista. Marlene, aqui pode falar à vontade. Não está a prestar declarações perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas. Éramos casados. Ele falava comigo sobre essas coisas. Sei que não era comunista. Mas era de esquerda. Claro. Conhece algum bom intelectual ou artista que não defenda os valores humanistas e progressistas? A beleza, o fim da fome e da guerra? Está muito poética.
Foram as palavras que o Arthur me ensinou. E são bem bonitas. Defendíamos as mesmas coisas no meu tempo. Como foi o interrogatório de Arthur Miller? Ele disse que não era do Partido Comunista e negou-se a dar quaisquer nomes de amigos com as mesmas ideias. E não houve torturas, ameaças? Só houve ameaças. Nós éramos um casal muito célebre. A CIA e o FBI não podiam abusar. Que tipo de ameaças? Bem, na altura havia 2 tipos horríveis que não me largavam. Um era Ronald Reagan, presidente do Sindicato dos Atores, e o outro era um advogado tenebroso ligado a esse comitê. Chamava-se Richard Nixon. Curioso, esses 2 senhores chegaram a ser presidentes dos Estados Unidos. Não me diga! Digo, Quem tem boas informações sobre o inimigo é quem pode chegar ao poder. É verdade. Os grandes conselheiros dos tiranos eram figuras importantes da Inquisição. Pois esses 2 queriam obrigar-me a tirar uma fotografia com o presidente desse comitê para dar prestígio e boa imagem à opinião pública. Disse que não. Ameaçaram-me com o fim da minha carreira. Um inferno! bem, são coisas da vida. Nós por cá temos o secretário-geral de uma central sindical a receber vencimento de um banco. Não importa se é um banco bom ou se é um banco mau. Que diz que o patrão até é bom rapaz, embora seja incompreendido. Mas olha, no seu caso, é engraçado que o presidente do Sindicato dos Atores ameace um colega com o desemprego. A boa gente de Hollywood tinha sido despedida, expulsa e presa. O sindicato era uma organização fantoche ligada à polícia. Marilyn, você interessava-se por política? Nunca gostei de ver crianças na miséria. Recordava-me a minha infância difícil. Odiava o racismo, gostava de paz e sossego para toda a gente. Era a minha política. Também fazia outra política. É por isso que andou metida com o Kennedy, o presidente dos Estados Unidos. Mussolini. Ordinário. Como foi essa história, Marilyn? Acredito que é pura curiosidade de cronista. É verdade que tive um romance com o John. Mas ligação a sério foi com o irmão, o Bob. Esses 2 irmãos foram assassinados. Sim. Tivemos todos um fim trágico. Assassinados por quem? Não se sabe, fala-se na máfia, na CIA, no exército. Até já se falou num complô em que estava metido Lyndon Johnson, na altura vice-presidente dos Estados Unidos. E que com a morte de Kennedy subiu a presidente. Parecem as velhas intrigas das cortes. Não desviem a conversa. Rumores. Não desviem as conversas. Estão a menina com esses amores queria chegar à primeira-dama. Por que não? O que é que eu tinha a menos que essa Jacqueline? Que mais tarde se veio a casar com o Onassis. Com Onassis? Aquele grego pequenino, do petróleo? Sim, pequenino, óculos escuros e sempre solteiro e bom rapaz. Que engraçado. Sabe, uma vez ele veio propor-me casamento com o príncipe Rainha do Mónaco. O quê? O Onassis alcoviteiro? O casino do Mónaco estava em crise. As pessoas iam para a Itália e outros sítios. Eles pensavam que aquilo só se safava com uma grande campanha publicitária, com o casamento do príncipe com uma atriz célebre, com revistas, fotos constantemente nos jornais. A Marilyn não aceitou. Eu nem sabia onde era o Mónaco, mas disse que ia pensar. Depois escolheram a Grace Kelly e telefonei a felicitá-la. E lá se salvou a honra do Mónaco. É curioso como há tantos presidentes e reis ligados a atrizes. Pois, elas são engraçadas, bem dispostas. Aconteceu. Acontece muito. Pois acontece. Aconteceu consigo, com o seu amigo Hitler. Não me provocam essa do amigo Hitler. Explique lá porque é que não é amigo dele. O que é que ele lhe fez? Olha, usurpou o meu lugar na história. Eu é que fui o fundador do fascismo. Enfim, a arma mais poderosa contra o comunismo. E não gostei. Não gostei de ter ido a reboque do nazismo. A reboca. Estiveram juntos em manifestações, participaram na Guerra Civil de Espanha. Olha, eu queria que a guerra só começasse em 1942. Precisava de juntar mais força.
E esse salário arrancou em 1939. Pronto, houve uma divergência, mas não era por uma coisa tão pequena que se destruía uma amizade tão bonita. Ah, lá está você. E é mais uma coisa. Eu estava a construir um poder sólido. Um poder para sempre. O Hitler também falava no Reich para 1000 anos. E mas eu estava mesmo a construir. Usando a lei e o acordo de todos. Há bocado só falava de violência. A violência usava-se quando era preciso. Normalmente é ao princípio. Depois as pessoas habituam-se, calam-se. E temos de deixar de bater. Até porque bater cansa muito. Estou a ver. São as leis para as pessoas terem cuidado com o que dizem. Ah, não. Tenham cuidado com o que pensam. Habituarem-se a aceitar tudo. E zangarem-se e denunciar os que não aceitam. Que mundo horrível que você imaginava. Só não percebo o que é que isso tem a ver com as leis. Olha, alterei pouco a pouco a Constituição. Dei maior importância ao chefe do governo. Passei a dirigir e a coordenar a ação dos ministros. Mas isso não era assim? Muitas destas e outras funções pertenciam ao rei. Olha, sabe, aquelas manias democráticas de dividir os poderes como eu queria, a ditadura, claro que tinha que mudar as leis. Compreende-se perfeitamente. Poder único nunca. Poder dividido. O Parlamento passou a verbo de encher. Organizei o grande Conselho do Fascismo, que começou a ter sempre listas de nomes para o governo. Assim tudo passava pelo partido. E como eu, chefe do governo, era simultaneamente o chefe do partido, foi o poder total, devidamente legalizado. Já entendi. Algo do género. Esta Constituição não me serve, não a cumpro. Foi bonito, mas também não lhe serviu de nada. A minha derrota foi um mero acidente histórico. O pior é que são os acidentes que escrevem a história. Damião de Góis, a sua vida foi tão acidentada como a minha. Foi por períodos. Depois de me casar, fui reitor da Universidade de Louvaina e vivia em paz. Anos depois, a cidade foi atacada pelos franceses. Ai, esta maldita dor de cabeça. Tem um comprimido. Não. Também tinha muitas dores de cabeça. Vem dos meus tempos de estudante. Fiquei mal dos olhos e contraí esta maldita enxaqueca. Bem, continuando. Pus-me à frente da luta. Há um quadro sobre esse cerco que o mostra a combater. É verdade. Fui negociar a paz, prenderam-me, estive um ano num campo de concentração, pediram um resgate altíssimo e o rei Dom Carlos pagou e depois acabei por vir para Portugal. Vida bastante acidentada, sim senhor. O pior foi anos mais tarde, quando já me preparava para morrer. Devia ter feito alguma. Sim, as suas ideias são muito parecidas com a dessa gente que me destruiu. Também foi responder diante de algum comitê? Eu respondi diante de vários comitês e acabei na Inquisição. Gostava de saber o que se passou. Pura curiosidade de atriz. Quando regressei a Portugal, fui convidado para professor do filho do rei. Dom João III, o seu amigo de infância. Precisamente. E nessa altura, sem eu saber, fui denunciado à Inquisição como herege e erasmista por um tal Simão Rodrigues, um dos fundadores da Companhia de Jesus. Mas o que é que tinha feito? Marilyn, aos meus 40 anos, estava a pagar as brincadeiras de juventude. Acontece que esse Simão Rodrigues tinha sido meu companheiro de quarto em Pádua. Era um rapaz um bocado bronco e atrasado. Brincávamos com ele sobre as heresias, o Papa comer carne à sexta-feira, os padres poderem casar, enfim. Coisas antigas. Sim, o mundo evoluiu. Com certeza que hoje já não se fala nessas coisas. Mas essas denúncias foram arquivadas porque eu era amigo do rei. E eu só soube delas 30 anos depois, quando me prenderam. Incrível. Incrível o quê? O segredo da boa informação é isso, acumular factos e quando forem necessários. Está a querer dar-nos uma aula sobre serviços secretos. E parece-me que vocês bem precisam. Mas continuo com as suas queixinhas. Uns tempos depois fui nomeado conservador da Torre do Tombo. Puseram-no a arrumar papéis. Papéis importantíssimos. Eram os papéis que provavam quem tinha propriedades, quem era bastardo ou legítimo. Por causa das heranças. Por causa das heranças e da sucessão. O sangue puro é que mandava. Os outros iam para padres, militares, criados.
É por isso que desapareciam muitos papéis. E se você fosse uma pessoa decente, via e calava-se. Para a história se escrever como convém a quem está a mandar, não é isso? Não seja parvo. Quem manda escreve sempre a história como lhe apetece. Não precisa de roubar papéis. Mas convém. Sim, sempre é melhor. Damião de Góis, no princípio do encontro, você falou que não se podia ser imparcial ao escrever sobre história. Como vê, julgo que o Mussolini já explicou bem essa questão. E o que é que fez com todos esses papéis? Devia ser uma confusão. Quando me lembro do lixo que o meu marido fazia... Marilyn, comecei a escrever crónicas sobre a minha época. Os problemas vieram com a crónica de Dom Manuel. Limitava-me a informar. Mas prejudiquei os interesses da Casa de Bragança e não me perdoaram. Foi quando a Inquisição se lembrou das denúncias do homem da Companhia de Jesus. Foram os miseráveis. Eu já era um velho de 70 anos e sempre tinha servido honradamente o meu país. Damião de Góis, acha que valeu a pena todo esse esforço? Acho que sim. Conheci os homens mais importantes do meu tempo. Fui músico, escritor, rebelde. Tive um amor de uma mulher maravilhosa. Filhos sérios e honestos. Damião de Góis, vou dar-lhe uma novidade. Sabe como morreu? A Inquisição não me condenou à morte porque isso seria um escândalo internacional. Foi também o que livrou Arthur Miller da cadeia. É verdade. É o que está escrito no seu processo. Condenaram-me à reclusão do mosteiro de Alcobaça. Em viagem parei numa estalagem e não me lembro de mais nada. Foi encontrado morto, meio queimado dentro da lareira. Deve ter adormecido. Em 1941, quase 400 anos depois, o seu crânio foi analisado e apresentava sinais de pancadas violentas. Acabaram por me assassinar. Deve ter sido o meu genro, Luís de Castro, que era secretário do cardeal Dom Henrique. Bela família. Penso que esse meu genro era mais da sua família do que da minha. Espero que ele tenha sido feliz. Para já não o apanharam. Mas apanharam-no assim? Tiveram sorte. Não diga mal da resistência italiana, combateram contra si e contra os alemães, que acabaram por apanhar quando fugiam. O senhor também fugia? Ia com o Carlo Petacci e fugíamos para voltar a combater. No meio de uma coluna militar alemã. Não é uma fuga muito honrosa. Olha, seja como for, vivi a vida como quis. Foi fuzilado e depois penduraram o seu corpo pelos pés nos ganchos de um talho. Ficou na montra. Bandidos. Vou dar-lhe uma alegria. Você morreu a 28 de abril de 1945 e no dia seguinte o seu amigo Hitler suicidou-se em Berlim. Ao menos não se ficou a rir. E como você morreu um dia antes, dessa vez o fascismo ficou a ganhar. Afinal, a sua obra ficou perfeita. Obra perfeita. É tão difícil. Você é considerado um símbolo da perfeição. Mas não fui. Lutei por ser uma grande atriz. Estudei no Actors Studio, trabalhei com a Laurence Olivier. Mas era emocionalmente instável. Não tive sorte com o Arthur Miller. Pensei que era a minha boia de salvação. Ele ensinou muita coisa, mas não gostava de mim. Foi uma separação dolorosa e fiquei perdida. Barbitúricos, tranquilizantes, Marlene abusava. Abusei tanto que uma noite adormeci para nunca mais acordar. Foi em 1962. Foi triste, mas transformou-se no grande símbolo da beleza deste século. Foi melhor assim. Se fosse viva, estava velha e feia. Assim, fiquem com essa imagem de beleza inesquecível. Tenho aqui umas fotos para vos oferecer. Muito obrigado. Bem, e com esta surpresa de Marlene Monroy, e com muita pena nossa, chegamos ao fim desta interessante conversa com os nossos convidados. Voltamos dia 13 de outubro com Gil Vicente, Torquemada e Joana d'Arc. Antes da próxima edição dos Encontros Imaginários, no dia 27 de setembro, a partir das 10 horas, vamos estar no Parque Delfim de Guimarães,
numa parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação para mais uma Loura Pulsa. Contamos com a vossa participação e com a divulgação desta iniciativa. Muito obrigado e boa noite.